motivos de família, de mudança de país, eu fui morar na Espanha, né? Justamente naquele momento que estava ali da pandemia, e fui morar em Saragoça, né? Uma localidade boa, tranquila, e claro, existiam ali algumas expectativas, mas sempre tem a dificuldade de você não só atravessar um oceano, mas a questão do idioma. Eu, de certa forma, até que tinha tranquilidade pelo idioma, porque meu pai é argentino, então desde pequeno a gente aprendeu em casa o idioma, né? Então eu não senti tanta diferença. Minha filha, quando chegou lá, tinha 8 anos, eu lembro até hoje, no primeiro restaurante que a gente foi, tinha aquele parquinho, e todo pai deixa a criança brincar no parquinho, e aí a minha filha olhava assim, olhava as crianças brincando para lá e para cá, aí ela chegou do meu lado e falou: papai, como se fala, você quer brincar comigo? Em espanhol. E eu falei para ela, e aí foi. E hoje ela conversa, fala bem, tem amigas lá e tudo mais, mas a gente sempre sente aquele receio, mas a gente sempre acredita, porque Deus está conosco e nos mostra o caminho correto, né? E num dado momento, até isso eu me lembro muito bem, eu estava indo ao supermercado e fiz um caminho diferente do que geralmente eu faço. E estava ali, descendo para ir pegar o meu carro, e 3 pessoas vieram até mim e falaram: posso falar de Jesus com você? Eu falei: glória a Deus, que bom. E eles se surpreenderam, porque é um pouquinho diferente essa receptividade, né? Porque o europeu tem uma maneira diferente de agir e tudo mais, né? Nós, aqui no Brasil, ao contrário, né? Temos essa receptividade muito maior. E quando eles viram assim, começaram a conversar, viram que o meu espanhol é mais próximo ao latino, vamos dizer assim, não o espanhol da Espanha propriamente dito. E aí eles falaram: você não é da Espanha? Eu falei: não, sou brasileiro. E brasileiro falando tão bem assim? Eu falei: não. Aí contei brevemente a história, e aí eles me convidaram até a um recital que teve ali, evangélico, na praça da cidade, e aí comecei a interagir com eles também. Era um grupo evangelista, 3 pessoas que estavam ali, que eles também saíam a evangelizar. Então, olha aí, olha que coisa importante, pessoal. Em qualquer parte do mundo, olha como o evangelismo é importante. sim, 3 pessoas 3. E evangelizando. Só não estava, por enquanto, não estava igreja nenhuma nesse período. Não, porque não havia, até olhando pelo site, eu havia visto que havia na Espanha uma igreja da Graça, mas a 200 e poucos quilômetros de onde eu estou, né? E naquela questão da pandemia, telefonando não funcionava, então eu achei que tinha até fechado. Na ocasião antes, tinha falado até com o pastor Adriano que tinha lá em Lisboa, mas aí Lisboa já são 900 quilômetros, já é um caminho e tanto, né? Imagine todo domingo lá, né? Barbaridade. Mas o bom é isso, é que conversando com os irmãos, eles me apresentaram também lá uma igreja que eu comecei a ir também, muito parecida aqui com a nossa, com os irmãos. E independente de uma situação ou outra, você estar com os irmãos, estar na casa do Senhor, estar na proximidade, conta muito isso daí, né? Mesmo estando aí a 8.000 quilômetros daqui do Brasil. Por isso que quando eu tenho a oportunidade de estar no Brasil, em São Paulo, né, onde moram meus pais e tudo, ou aqui no Rio, gosto de estar aqui com os irmãos. Mas aos jovens eu digo que às vezes vem muito na televisão essa possibilidade de morar fora, é preciso estar sempre com uma certa estrutura, porque muitos vão no anseio de algo, mas existe dificuldade, sempre a gente vai ter. Mas é importante você ter um planejamento, você ter um caminho em cima disso, porque muitos vão e depois não conseguem se sustentar lá, ter uma vida, um trabalho, alguma coisa, se perdem. Quem vai para um estudo, tudo bem, você já tem um certo caminho, mas quando não, aí você acaba depois tendo que fazer o caminho da volta, se frustra, e aí acaba se perdendo um pouco, né? Então, é preciso ter um certo planejamento para isso, mas sempre com Cristo, né? Ele vai abrindo os caminhos para a gente. Amém. Poxa, obrigado por essa informação. Obrigado. É importante a gente evangelizar. Lá em outro país, 3 pessoas Sim. evangelizando. E às vezes, irmão, ele está falando, olha a distância que a igreja é da casa dele. Vai chegar em Portugal, 900 e poucos quilômetros. Imagina, chega em São Paulo e volta, não vai? É. É isso? Vai e volta, 454 quilômetros, vai e volta. E às vezes a gente está tão pertinho, a gente tem tudo, tem televisão, tem rádio, podemos falar de Jesus, e a gente está fazendo muito pouco. Fala para o Senhor, espera para fazer mais, irmão. Espera para fazer mais, irmão. irmão. Fazer mais para Jesus. Sim. Porque ele estava falando que essa igreja começou no galpãozinho. Isso. Começou no galpão. Um negócio muito bonito, que até eu falei, lá um empresário, ele estava numa cidade um pouco longe, comprou um galpão grande,
e que tinha vários setores, e tinha uma sala, mais ou menos assim, aqui do tamanho da nossa igreja, e ele dizendo, aqui eu vou colocar uma máquina tal e tal, ele fez um livro. Ele falou, essa sala, não sei, deixa ela aqui, não sei ainda o que eu vou fazer com essa sala, vou encurtar um pouquinho a história. Com o passar do tempo, ele foi tendo no coração dele de colocar ali uma igreja. E ele fez isso, ele tem um galpão, que é a indústria dele, e lá, ele numa sala como essa daqui, ele tem a igreja. E possibilita que no estacionamento lá deles, todos venham. E ele tem um quarto, que até lembrei daquele filme, um quarto de oração, ele tem um quarto para que os funcionários, quando a qualquer momento do dia, mas a qualquer momento do dia, que sinta vontade de orar, vá lá no quarto da oração. Achei isso muito bonito também. Olha que bacana, ó, o empresário, olha, quanto mais gente branca, mais Deus abençoa. Isso é uma oferta. O cara cedeu uma parte da empresa dele, do galpão. Tem vários irmãos, já o senhor falou, né? Sim. Vários irmãos. Pegou, cedeu, o pessoal evangeliza, vão para lá, segue o estacionamento da própria empresa, para obras de Deus. Que coisa boa. Quando ele falou assim, no meu coração, eu ficou muito feliz. Lindo, você viu o livro. Todo empresário tem uma visão dessa, de querer fazer a obra de Deus, manter a obra de Deus. Até outro pastor, né, parente, né, que toma conta é ele. Não, tem um pastor, não é ele propriamente dito da empresa. Ele cedeu o espaço. Sim, ele ajuda tudo, mas tem um pastor e tem o pastor regional que aí fica a 200 quilômetros também, em Pamplona, que é muito próximo. Cedeu um pouco do salário, do recurso que você tem alugando uma sala ou botando alguma coisa lá, e cedeu para a obra de Deus. Sim. Irmão, vamos ajudar essa obra. Amém. Vamos ajudar a obra que ele recreio. A gente está indo, em nome de Jesus, estamos indo para um salão maior. Vamos honrar mais. Glória a Deus. Honra mais. E se nós estamos aqui, vamos honrar onde nós estamos. Vamos honrar onde nós estamos. Amém. Que Deus abençoe. A todos nós. Muito obrigado por essa informação. Nós vamos passar também para os jovens esse vídeo. Para aquele Deus que quer fazer a tua obra. Que o Senhor abençoe esse empresário, que o Senhor abençoe esse pastor que está ali. Quer dizer, 300 quilômetros é muita coisa, cara. Ontem, uma faz por aqui, abençoe todos os membros daquela igreja, que estão naquele país, que se espalhem por todas as partes. Abençoe a igreja do Recreio, Pai. Que essa igreja do Recreio seja uma igreja missionária. Uma igreja, Deus, que levanta recurso para missões. Uma igreja, Deus, poderosa nas missões aqui nesse bairro também. Começando pelo Recreio, pelo Amar, pelo Vargem Grande, Vargem Pequena. Meu Deus, que nós sejamos uma igreja missionária. Uma igreja que se preocupa com almas. Uma igreja que ganhe almas, Jesus. É o que eu te peço. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha só, Só uma coisa, eu esqueci de dizer. O nome do empresário, Jesus. Jesus. Porque na Espanha tem muitos que chamam Jesus, mas é Jesus, J é o R. Jesus se chama empresário. Muito bom. E está aqui, né? Ide e levar o evangelho a toda criatura. Muito bem. Amém. Muito bem. Que Deus. Graças. Que Deus. Os bendiga. Amém. Amém.